nós estamos aqui no Café Mercearia, um café super delicioso, um lugar agradável que sempre nos recebe com o maior carinho para as nossas gravações. E a nossa convidada de hoje é a Samantha e ela vai nos falar sobre uma área da fisioterapia muito interessante, que foi descoberta por estudada, por dois franceses em 1993. E através de vários estudos, eles chegaram à microfisioterapia, que é uma área hoje muito utilizada para vários tratamentos. Samantha, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E eu gostaria que você se apresentasse. Bom, meu nome é Samantha, sou fisioterapeuta, me formei em 2014. Pós-graduação em ortopedia, traumatologia desportiva e eu fiz o meu mestrado em oncologia aqui na Unesp. E hoje eu tenho uma clínica, e eu trabalho mais com essa parte da microfisioterapia. Estou apaixonada por essa técnica. Eu falo nova porque aqui no Brasil tem 17 anos, então poucas pessoas conhecem o que é a microfisioterapia, para que serve. Então conta pra gente o que é a microfisioterapia. Bom, a micro nada mais é do que uma técnica de terapia manual. Então é mais uma ferramenta dentro da fisioterapia, assim como a gente tem a quiropraxia, a osteopatia, Então a micro veio para agregar mais ainda o nosso tratamento, Como você disse, ela foi descoberta, inventada por dois franceses, osteopatas, com embasamento na embriologia. Então, o que é isso? Eles foram estudando todo o nosso desenvolvimento embriológico. Então, desde a nossa concepção até o nosso nascimento. Então, todos os tecidos embriológicos, então nosso sistema nervoso, sistema visceral, mucoso, sistema muscular. Então, eles foram estudando toda essa questão de vitalidade desses tecidos, E na micro, como a gente não utiliza nenhum recurso, nenhum equipamento, nenhum acessório, é tudo no toque leve, sutil. Por quê? Para a gente ter a sensibilidade de detectar se tem alguma fragilidade nessa vitalidade desses tecidos. Então, quando a gente detecta alguma fragilidade, quer dizer que está interferindo na nossa saúde, no nosso bem-estar, então algum tecido não está funcionando adequadamente. E ao estimular alguns pontos específicos, a gente faz com que o corpo dê início ao processo de cura, a sua autorregeneração. Então ele trabalha sozinho a partir desses estímulos que a gente faz com só o toque. Entendi. E essa sensibilidade que você sente quando está fazendo esse toque e tal, isso assim é uma coisa muito pessoal. Ou qualquer profissional da área de fisioterapia pode estar realizando. Se existe alguma técnica desse toque? Qual é a formação para você atuar na área de microfisioterapia? Então, qualquer profissional da área da fisioterapia pode estar realizando esse curso, tanto fisioterapeutas quanto médicos veterinários, esses dois profissionais, Esse curso, na verdade, ele é dividido em 4 módulos. O primeiro módulo é 70% do curso todo. Então, eles falam que do primeiro para o segundo precisa ter 6 meses de atendimento. Para quê? E sem cobrar, Por quê? Para a gente treinar mesmo essa sensibilidade. Porque se a gente coloca muita força, eu não consigo sentir essa fragilidade, essa vitalidade dos tecidos. Então tem que treinar bastante esse tato. Sensível. Isso. Sensibilidade. Exatamente. Ela tem que ser trabalhada. Exatamente. É muito treino. Para você conseguir dar continuidade, digamos assim, ao curso. Isso. É muito treino. Porque cada ferramenta que a gente tem na fisioterapia é um toque diferente. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma liberação miofascial, eu preciso colocar mais força, eu preciso ter uma pegada diferente. Então, a micro é o que até o nome fala, microfisioterapia. Então, a gente faz pequenos movimentos bem leves, sutil, porque a gente realmente precisa dessa sensibilidade para atingir todos os tecidos do nosso corpo. E assim, você tem um período que vocês precisam treinar. Sim. Então, são 4 blocos.
Vocês fazem o primeiro, aí já é a parte que vocês precisam fazer de atendimento? Isso. Entre o primeiro e o segundo, é necessário 6 meses de atendimento. Então, eu não posso fazer o segundo módulo se eu não tiver esses 6 meses. Mas isso aí é supervisionado ou não? É supervisionado também. Tá? A gente atende, né, em cada um na sua cidade, porque o curso ele é feito só em São Paulo. Então, na verdade, é só o Instituto Brasileiro de Microfisioterapia que pode estar dando as aulas, né, desse curso. Está apto para isso, aqui no Brasil. Então, só tem em São Paulo por enquanto. Então, eles supervisionam, né? E conforme a gente vai atendendo, vai passando para eles tudo, as nossas dúvidas, o que está sendo feito, os pacientes, as fichas de avaliações que a gente faz com os pacientes, porque todos a gente faz toda uma anamnese. Isso que eu ia perguntar, como é que é feita essa anamnese? Por exemplo, chegou um paciente para você, olha, eu queria fazer a microfisioterapia, ou eu estou com algum problema e eu preciso de uma orientação nessa área de fisioterapia. Você faz uma anamnese para ver se ele tem a indicação ou todas as pessoas podem fazer? Como é que é essa anamnese? É assim, a microfisioterapia não tem contraindicação alguma, porque ela não tem nada invasivo, tá? Então, qualquer pessoa que quiser fazer, tanto como a micro é uma forma tanto de tratamento quanto de prevenção, qualquer pessoa pode fazer, tá? Desde que queira, né? Não adianta alguém falar assim, eu preciso tanto que fulano faça, mas ele não quer. Entendi. Então, né, aí gera uma contraindicação. Tem que começar a aceitar para que o tratamento surta algum benefício. Isso, exatamente. Então, essa seria a nossa contraindicação, tá? Então, quando o paciente chega, eu faço uma anamnese, que são algumas perguntas da rotina do paciente, se já tem alguma patologia ou não, quais as queixas principais desse paciente, né, para ver se tudo que a gente encontrar está se referindo com as queixas dele, né, se já fez alguma cirurgia, atividade física, alimentação, sono, funcionamento do intestino. Então a gente faz uma boa anamnese, né, histórico familiar, se tem alguma doença familiar, alguma coisa hereditária. E aí a gente já começa a buscar, a fazer todo o tratamento no toque leve, sutil. Então a gente faz essa anamnese antes, já vai para a maca, o paciente fica com roupa confortável, ele não faz absolutamente nada. Tanto que todos os pacientes falam, é a hora do meu relaxamento, a hora da minha massagem. Entendi. Né? Entendi. E a gente conversa algumas coisas durante, e aí no final eu mostro para o paciente tudo que a gente encontrou, tudo que foi feito, para ele entender. Então, realmente precisa ter uma sensibilidade muito grande, né? Porque a maioria das vezes você nem conhece a pessoa e chega lá e você não sabe, assim, alguns problemas que ela tem, algumas coisas até emocional, eu acho, né? Sim. Às vezes fica difícil para um primeiro atendimento para a pessoa estar expondo para você. Então, eu acho que esse profissional que faz a microfisioterapia, no caso você, tem que ter uma sensibilidade muito grande até para estar conseguindo atingir o objetivo, né? E quais são os benefícios da microfisioterapia? Bom, a microfisioterapia, ela vai trabalhar traumas físicos, emocionais e tóxicos. Eu falo tóxicos no sentido assim, de medicamentos, alimentação, tá? A gente consegue trazer de volta essa vitalidade dos tecidos. Então, algum desses traumas, eles vão fragilizar independente. Cada paciente vai agir de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu e você sofremos um acidente, tivemos um trauma físico, por exemplo. O seu corpo vai repercutir de um jeito e o meu de outro. Tá? Então, por isso que não tem um protocolo, não tem um tratamento específico. Eu avalio. Ele é individualizado. Totalmente individualizado. Cada corpo vai responder de um jeito, tá? Se a pessoa chega lá e fala assim, eu não tenho problema nenhum, só quero fazer como forma de prevenção. Mas tem. Geralmente, às vezes você quer até testar o profissional para ver se ele... Ou você tem alguma dificuldade. Porque às vezes...
nós, seres humanos, às vezes a gente tem dificuldade de expor algum sentimento, alguma coisa para uma pessoa que a gente não conhece. Exatamente. Né? Ou tem vergonha, ou tem dificuldade mesmo, E né? tá tudo bem. E tá tudo bem, né? E aí você vai fazer a anamnese e vai chegar a um consenso. Sim. Aí, nessa hora, teve pacientes já que falou que realmente não tinham nada, que queria ver o que era essa tal de microfisioterapia. Tem pacientes que chegavam e falavam assim, eu não sei, eu queria experimentar, mas eu não sei o que eu tenho. Não tenho dor, não tenho, assim, né? Mas a gente sempre tem alguma fragilidade, Sim. por menor que seja, porque o nosso corpo, o mecanismo dele é de proteção. Então, tudo que a gente vai passar na vida, o corpo vai tentar proteger. Então ele vai acabar escondendo, sabe? Gerando. É como se ele gerasse uma cicatriz nas nossas células, em cada coisinha que a gente passa. Né? E aí, conforme ele vai tentando pôr para fora, ele vai gerar um sintoma. Só que é o que eu te falei, cada pessoa vai gerar um sintoma diferente, pode ser por uma mesma situação, sintomas totalmente diferentes. Entendi. E a parte preventiva que você citou, como é que ela se dá na microfisioterapia? É não deixar essa fragilidade atingir os tecidos. Então, por exemplo, esse mecanismo de proteção, o corpo ele vai absorvendo e vai guardando, na verdade, né? Conforme ele vai passando por algumas coisas parecidas, ele vai tentando pôr para fora. Só que às vezes a pessoa, ela não gerou um sintoma ainda, mas ela tem lá guardado dentro dela. Então a micro, ela vai ajudar a dar essa vitalidade de volta para não ter esse perigo de gerar um sintoma. Entendi. E me fala uma coisa, por exemplo, se a pessoa já tem alguma fragilidade, digamos assim, qual que é o sintoma, ou mesmo que ela não tenha, o que acontece? Por exemplo, eu faço uma sessão de microfisioterapia, quantas sessões são necessárias? Existe assim uma rotina, por exemplo, você falou que não existe protocolo, que o atendimento é individualizado. Então, por exemplo, de uma pessoa para outra, pode ter um número de sessões ou você tem uma frequência, por exemplo, uma vez ao mês ou uma vez por semana? Qual que é a frequência das sessões? Como o atendimento é individualizado, a gente dá uma base de 4 sessões. Mas o que acontece? Eu vou conseguir falar para o paciente quantas sessões ele vai precisar na primeira, que é a hora que eu faço a avaliação e que eu tenho o primeiro contato com ele. Primeira sessão. Isso, na primeira sessão eu consigo falar para ele, olha, você vai precisar de 2 sessões. Você vai precisar de uma sessão, só daqui 1 ano você volta, por exemplo. Só, existe, né? Então. Existe, Então, a gente dá uma base de 4, tá? Para os adultos. Para bebês, né, de meses a gente fala, eu não tive nenhum paciente que eu precisei atender mais de uma vez. Agora, crianças eu já atendi uma segunda vez. Com diversos sintomas? Independente. Que interessante. Independente. Pode ser problema emocional? Pode ser problema emocional. Por exemplo, teve uma bebê, eu falo as minhas bebês, né? 2 meses, mais ou menos, a mãe super preocupada com refluxo, nada passava e tomava medicamento e fazia um monte de coisa. Aí, na hora da avaliação, eu falei assim, como que tá o intestino da nenê? Ela faz cocô uma vez no dia. Eu falei, tá. Daí a gente começou a fazer o tratamento, tudo. Eu falei, olha, o problema de refluxo dela não tem nada a ver com o refluxo, né? É realmente a questão intestinal. Então, ela não pode só uma vez. Porque bebê, né? Realmente. Né? Então, a gente conseguiu regularizar toda a flora intestinal da nenê. Então, ela não precisou mais. Melhorou o refluxo, melhorou o intestino. Então, ela não precisou de mais nenhuma sessão. Entendi. Né? E criança, a gente fala assim, não adianta eu limpar, né, tratar o peixe e não limpar o aquário, porque ela vai adoecer de novo. Entendi. Entendeu? A criança é como se fosse uma esponja, ela absorve muita coisa, né? Então, quando a gente trata bebês e crianças, normalmente eu peço para atender os pais também, ou se morar com os avós, por exemplo, quem a criança convive. Entendi.
realmente para fazer um trabalho bem legal. Entendi. E os sintomas? Por exemplo, eu faço uma sessão. O que eu posso ter algum sintoma depois da sessão? Eu posso sentir alguma coisa? Pode. Quais são os sintomas assim mais comuns? Normalmente as pessoas falam efeito colateral, né? Eu não gosto muito desse efeito colateral, porque parece uma reação adversa a algum medicamento, alguma coisa ruim. E na verdade não é. Esses sintomas que os pacientes apresentam é o quê? Conforme eu vou estimulando essa cura, essa autorregulação do corpo, ele vai ficar cansado, né? Natural, como a gente trabalha a nível celular, eu preciso que as células estejam hidratadas. Então, é normal o corpo ficar mais cansado, dar aquela molezinha, uma dor no corpo, um cansaço, um sono a mais. Mas é isso, nada além disso. E passa no dia seguinte. Não, no dia seguinte, aí eu falo assim para os pacientes, até amanhã pode ser que você sinta. Depois, não mais. Então, tá bom. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo e voltaremos a seguir.